falando sobre um caso bem interessante, porque é um caso assim de amor. É um caso de uma pessoa que amou demais e foi amada de menos, né? E isso acontece muito na nossa vida, só que a gente acha que essas coisas não causam doença, mas é uma das que mais causam doenças. A causa do amor é uma coisa assim fantástica, como causa muita doença, e por isso que normalmente nossos DHS, nossos conflitos emocionais estão relacionados com pessoas muito próximas, pessoas em que a gente ama, pessoas que estão convivendo conosco, são as nossas maiores causadoras de conflitos emocionais. São as frustrações, são as autodesvalorizações que ocorrem justamente por conta de amar demais. E hoje nós vamos falar mais, vou me apresentar, para quem não me conhece ainda, sou Lucy Hayashi, especialista na nova medicina germânica e ensino profissionais de saúde, vocês aí do outro lado, a encontrar e ressignificar o conflito emocional que impede dos seus pacientes melhorarem numa única sessão. A gente fala uma única sessão, sim, porque a maioria dos eventos da prática clínica que eu passei foram sessões únicas. Existem os atendimentos que são progressivos, que a gente chama de progressivos, em que você vai atender mais vezes aquele paciente, mas a maioria é uma sessão única. É realmente fantástico como você tem essa resposta de uma sessão única. E por isso que eu acho muito importante que o profissional da saúde tenha acesso a esse conhecimento. É evidente que a gente tem vários pacientes têm várias queixas, mas aquela queixa que ele traz é uma única sessão. Depois tem outras queixas de outras coisas que você continua tratando, mas daquela queixa é uma sessão única. E hoje eu vou trazer um caso bastante interessante. Uma mulher, mas já bem de idade, 71 anos, viúva, já fazia um bom tempo, com 2 filhos. E veja só, o que ela trouxe: depressão, dor na coluna, dor nas pernas, varize nos joelhos, dor no ouvido, ela tem a garganta trancada, vértebras com osteófitos, tem hérnia já na L2 e L3 já prejudicada também. O joelho estava sem cartilagem, já estava bem, com bastante problema, com bastante dificuldade para caminhar por conta desse joelho que a cartilagem foi quase totalmente destruída. E dor na mão direita. Então veja só, quantas coisas que a gente tem que tratar de uma única pessoa. São várias questões aqui, né? Mas o que naquele dia nós tratamos foi esse joelho. Por quê? Porque era o que estava mais incomodando, porque ela não conseguia mais quase caminhar, não tinha muita firmeza nas pernas, e isso já havia 10 anos. Fazia 10 anos que ela estava com esse problema no joelho, em que a cartilagem já estava quase que totalmente destruída. Muito bem. Então, diante um evento desse,
qual o nosso pensamento, por exemplo, se você é fisioterapeuta, se você é médico, se você é acupunturista, massoterapeuta, o que fazer quando uma pessoa vem com um joelho dessa forma? Um joelho que já tem a cartilagem quase que totalmente destruída, e a pessoa já está com bastante dificuldade para caminhar. Por quê? Porque já está pegando ali quase que osso com osso. Qual é o procedimento de tratamento para essa questão? Né? Então, tem vários procedimentos, né? Tem até cirurgia que tem que fazer, né? E por isso que a nova medicina germânica, o que ela vai fazer? Na verdade, se a gente vai tratar essa questão do joelho, que já está com uma cartilagem bastante prejudicada, é evitar que ela fique totalmente sem essa cartilagem, porque se continuar dessa forma, o que vai acontecer? Ela vai perder toda a articulação do joelho. E como que evita esse desenvolvimento através da ciência médica? Então, quando a gente chega nesse ponto, no ponto de uma pessoa chegar com o joelho quase totalmente destruído, você vai pensar qual é a causa. Na nova medicina germânica, essa é a grande, vamos dizer assim, oportunidade que o terapeuta tem, o profissional da saúde tem de auxiliar o seu paciente. É a oportunidade de encontrar a causa daquela destruição da cartilagem do joelho, da articulação do joelho. E como que a gente vai encontrar uma causa da destruição da cartilagem? Bom, a gente precisa agora ir lá para a anatomia, né? Para que serve um tecido cartilaginoso? Para que serve uma cápsula articular? Para que serve articulações? A primeira coisa que vem no nosso pensamento é que vai ter a cápsula articular ou articulações ou até a própria cartilagem. São tecidos para evitar impacto, né? Para diminuir impacto, para amortecer, para fazer um amortecimento e também para possibilitar o movimento das coisas. Então, todos esses tecidos que pertencem à cartilagem, a cápsula articular, todos eles para impacto, para evitar o impacto entre os tecidos, né, dos ossos, melhor movimentar e reduzir e amortecimento, né? Reduzir os impactos fazendo um amortecimento. Então a gente começa a pensar, muito bem, então se a pessoa está com uma destruição da cartilagem, alguma coisa relacionada a esse amortecimento ou a facilitar esse movimento está prejudicado, não é? O que na vida dessa pessoa teve esses eventos? Nós temos aqui 3 coisas: ou para movimentar melhor aquela articulação, ou para evitar o atrito, ou fazer o amortecimento. São 3 funções básicas aqui, né? Aí você começa a conversar com a pessoa, são 10 anos. Isso, há 10 anos começou. Isso quer dizer que o evento emocional que nós estamos procurando está lá há pelo menos 10 para mais, né? De 10 a 11 anos que aconteceu um evento em que ela teve esses eventos. Precisei amortecer e não consegui, eu precisei fazer um movimento e eu não consegui, ou eu precisava reduzir o impacto e eu não consegui.
é esse o nosso alvo de quê? Da causa. Essa é a causa que a pessoa iniciou aquele programa biológico. Sempre que nós vamos pensar em programa biológico, lembra que eu disse que tem 3 tecidos básicos, né, que o Dr. Hammer dividiu, os tecidos embrionários. Cartilagem, cápsula articular, articulações, tudo isso pertence à mesoderme. E o evento que a gente procura, a característica do evento que a gente está procurando é uma autodesvalorização ou uma impotência. Impotência, muitas vezes, é mais fácil de a gente localizar do que uma autodesvalorização, principalmente porque uma autodesvalorização que é se desvalorizar, né? E quem gosta de ser autodesvalorizado? Ninguém gosta de se sentir autodesvalorizado. E por isso mesmo que existe esse programa biológico que afeta a mesoderme da autodesvalorização, porque apesar de ser tão comum a autodesvalorização, ela machuca muito. É aquela coisa de que você tem que se ajoelhar, ou então você tem que se submeter, ou você tem que ser obrigado a fazer algo que não quer. Isso tudo é autodesvalorização. Você se sente autodesvalorizado ao fazer aquilo. E quantas milhares de pessoas que a gente tem, que conhece, que passa por essa situação. E por isso a gente tem tantas pessoas com dor no corpo, com tantos problemas articulares, com tantos problemas musculares, ósseos, articulares. Todos eles são autodesvalorização. Está havendo alguma coisa na vida dessas pessoas que tem autodesvalorização. Agora, se você perguntar diretamente, você tem autodesvalorização? A pessoa vai te jurar de pé junto que não. Ela vai fazer o possível e o impossível para te provar que ela não tem. E aí que é a questão. A gente sabe que tem. E sabe que tem que encontrar essa autodesvalorização que está escondida lá no último espacinho que ela pode colocar. Por quê? Porque a autodesvalorização dói muito. Quando a gente tem uma dor, por exemplo, uma dor assim de engolir um sapo. Esse daí até é fácil de falar, eu engoli um sapo, isso aqui é bem indigesto, isso aqui é bem de sacanagem. A gente não tem essa vergonha de falar, por quê? Porque as pessoas talvez não julguem tanto, mas a autodesvalorização, principalmente no mundo atual, quem é que quer passar por autodesvalorizado? Ninguém. Então, este é o conflito mais difícil que a gente tem para encontrar em uma pessoa, a autodesvalorização. Não seria diferente com essa pessoa. Vamos falar que o nome dela seja Arlete. Não é, mas vamos dar o nome de Arlete. 71 anos, com todo aquele histórico, um monte de histórico. E se a gente for olhar tudo que tem aqui, olha, dor na coluna. Dor na coluna já indica, de novo, autodesvalorização. Varizes no joelho, de novo uma autodesvalorização. Vértebras com osteófito, já indica autodesvalorização. Tem osteoporose também, mais autodesvalorização. Hérnia de disco, mais autodesvalorização. Dor na mão direita, mais autodesvalorização e joelho com a cartilagem já comprometida. Veja, são 7 eventos aqui de autodesvalorização. E aí você começa a conversar com a pessoa e muitos dos problemas que ela tem já faz muito tempo. Mas o pior,
hoje não, né? Na época que ela veio tratar foi do joelho. Então a gente vai focar no joelho porque é o pedido dela, é o que ela tá realmente precisando. Aí no histórico dela, como eu falei, né? É um caso de amor. Aos 15 anos ela namorou uma pessoa e durou 4 anos, né? Então foi dos 15, 16, 17, 18. E aí esse rapaz terminaram, né? Ela terminou e ele foi embora. Mas ele foi o grande amor da vida dela. E aí aos 21 anos, para sair de casa, ela casou. E não gostava da pessoa, gostava daquele outro, não gostava da pessoa. Porém, né, foram 9 anos ali de casamento em que ela foi forçada a fazer muita coisa contra a vontade, né? Então, você se coloca no lugar assim de uma mulher que casa forçada, né? Não é forçada por ninguém, mas forçada por ela própria, pela situação que estava na casa, para ela sair de casa. É uma forma de sair de casa, mas tudo tem um preço. Separou e casou novamente com 30 anos. Muito bem, então, o evento desse do joelho, que fazia 10 anos, então está relacionado com esse casamento que ela fez com 30 anos. Por quê? Porque esse evento foi com 61 anos e ela ainda estava casada. Aí, conversando sobre como era esse relacionamento com essa pessoa, era bastante abusivo, era bastante, assim, de se submeter, né? Submeter a esposa. E ela, né, até pela questão da idade também, ela se submetia a esse marido. Então, veja, são histórias que a pessoa passa desde os 21 anos até os 70 anos, até menos, né? Porque daí ele faleceu. Faleceu quando ela estava com 68, pelas contas aqui, 68. Então, desde os 21 anos até os 68 anos, ela passou a vida toda se submetendo. Ela passou a vida toda tendo que dobrar, né? Por isso que ela tem tanta dor na coluna. Sim, senhor, se submeter dessa forma. Também, né? Todas as vértebras com osteoporose, para quê? Para facilitar, veja só, a gente não fez sobre isso, mas porque tem essa osteoporose nas vértebras, para facilitar a submissão. Já que eu preciso me submeter, ela tentou por um bom tempo não se submeter, não se autodesvalorizar. Isso vai causar muita dor. Pense numa situação em que alguém está... Isso tudo é assim, cerebral, né? Não é uma coisa que a pessoa realmente foi lá e colocou a pessoa curvada. Mas a questão da submissão é sempre uma sensação, vamos dizer, que alguém está querendo que você curve e você não quer curvar. E a pessoa vai e fica nesse, né? Curva não, curva não, curva não. Isso vai gerar dor, isso vai gerar desgaste, isso tudo vai gerar consequências, porque são anos e anos fazendo essa submissão forçada, essa questão de eu não quero me submeter, mas você tem que se submeter. É como se você tivesse com o braço amarrado e você quer se libertar, então você fica puxando aquele braço e aquele braço não solta. O joelho é a mesma coisa,
Porque chega no momento, e aqui a gente chega naquele momento importante da nova medicina germânica. Num determinado momento, essa mulher aqui entrou na menopausa. Entrando na menopausa, parece que, parece não, a nossa percepção de vida muda. Quem já entrou na menopausa sabe disso, Parece que a nossa forma de ver o mundo é diferente. Chegou num determinado momento que essa mulher entrou na menopausa e mudou a sua percepção. E agora ela vai tentar mudar a direção, o rumo dessa vida. Então, com 61 anos, ela teve a menopausa antes, mas até que realmente aquilo faça sentido para ela, aos 61 anos, 61, 60, por aí, ela quer mudar de vida. Ela quer mudar, ela quer deixar de ser submissa e mudar de vida. Mudar a submissão que tem com o marido. E isso, quando você coloca, eu quero mudar de vida, porém as suas pernas ainda estão amarradas, pense o que é você querer, andar se as suas pernas estão amarradas. E isso vai causar lesão, isso vai causar essa autodesvalorização no joelho, porque eu quero ir para lá, mas eu não posso. Meus joelhos estão amarrados. E como que a gente chega no marido? Porque era o joelho que corresponde ao marido. Como assim? Tem um joelho que corresponde ao marido? Tem um joelho que corresponde ao marido, sim. Então, como a gente estava ali lidando com um joelho que para ela correspondia ao marido, fica fácil a gente pensar, o que aconteceu há, não sei assim, 11 anos atrás, em relação, como eu já sabia que ela era casada, como eu já sabia que havia essa relação meio abusiva entre os maridos que ela teve. O que aconteceu há 11 anos atrás que você, com o seu marido, que você se sentiu amarrada, com desejo de ir embora? Ela realmente daí conta que foi uma decisão que ela teve de se separar. Porém, novamente, não foi possível. Ela teve que se submeter ao marido. Por quê? Porque foram muitos anos de submissão a maridos. Não só aquele, mas o anterior também. Mudar isso com 61 anos de idade, sozinha, sem apoio, fica complicado. É complicado. Então, veja só, quando você pega uma pessoa que está há tanto tempo, dos 21 a 60, são 40 anos vivendo daquela forma, vivendo, se submetendo. Para a gente que está olhando de fora, como que pode concordar em viver dessa forma? Mas quem está lá no meio, quem está vivendo a coisa, não vê dessa forma. Para a gente que está de fora é simples ver, mas não é a minha forma de ver, é a forma como ela viu, como ela passou aqueles 40 anos daquela forma. Por quê? Não foi 1 ano, foram 40 anos. Como que você quer que uma pessoa saia dessa situação depois de tudo isso de tempo? Ela nem tem condições de sair. E por isso que o que é que a gente precisa fazer, uma vez que agora ela compreende que existia uma relação abusiva, que existia a vontade dela de sair daquele relacionamento abusivo. Porém, como fazer isso? Como que você
faria? Tem joelho que corresponde à mãe, sim. Se tem joelho a filho, tem joelho a mãe. Mas como assim? A gente só tem 2 joelhos, né? Como que tem joelho para mãe, para filho, para marido, para pai? É porque tem um joelho que é mãe e filho, o outro joelho que é para parceiros. Então, a gente tem bem dividido. Como ela já não tinha pai, e como o pai já tinha falecido antes dos eventos, então era muito provável, a gente descarta que é alguma coisa com o pai. E sobrou quem? Quem está mais próximo dela ali fazendo submissão? O marido. E aí, como o joelho era do parceiro e o único parceiro que ainda existia ali perto dela era o marido, ela não trabalhava, então sobrou o marido. Ok? Isso quer dizer que quando a gente tem a Samir, muito bem, depende da lateralidade, né? Mas como aqui a gente já está falando de uma pessoa em menopausa, a lateralidade já está definida, né? Então a gente nem precisa mais saber qual é a questão. E ela não trouxe nenhuma questão, né, que houve uma troca de hemisfério nem nada. É sempre relacionado a parceiros. Todos os eventos dela aconteciam do lado do parceiro, do lado de marido, porque foi essa a vida dela, a vida de submissão em relação ao marido. Agora, o que ela precisava fazer para compreender toda essa situação? A primeira questão que ela trouxe, eu preciso perdoar meus maridos. A gente até acha assim, tudo bem, tá certo. Tá errado, ela não tem que perdoar ninguém. Por quê? Veja só, você tem vamos dizer assim, não precisa ser marido, qualquer pessoa que sente que tem mais autoridade ou mais força que aquela pessoa. Aquela pessoa que está aqui do lado, então aqui é marido ou qualquer outra pessoa, que sente que tem mais autoridade que essa aqui. Essa pessoa, quando ela vai justamente se unir a essa, por quê? Porque ela sabe que ela pode dominar essa daqui. E não vai fazer nenhuma força para não dominar. Tipo assim, não vou te dominar, não, você é muito coitadinha. Não vai fazer isso. Ele vai justamente chegar próximo para poder dominar. Essa daqui, a dominada, ela se deixa levar pelo domínio do outro. O que está errado aqui? Porque perdoar esse aqui não adianta nada para ela. Mas ela tem que olhar para quem? Para ela própria, para a própria autodesvalorização. É olhar para essa autodesvalorização e enfrentar essa autodesvalorização. Por quê? Porque se ela perdoa essa pessoa, vai chegar outra pessoa para ela, igual, que vai fazer a mesma coisa. Então, ela perdoa esse, perdoa o outro e vai perdoando, sendo que o problema não está nesse, o problema está aqui, na autodesvalorização dela. Então, eu não tenho que resolver dar o perdão, não, eu tenho que resolver por que eu me submeto, por que eu tenho essa desvalorização e por que eu não posso, né, tomar a direção da minha vida, porque eu não me dou esse direito a falar, não, eu não vou me submeter. Entenderam? Por isso que muitas vezes a gente encontra situações em que fala, mas eu perdoei fulano, mas isso não adianta nada. Porque não é o fulano, sou eu. Eu que tenho que me perdoar por ter permitido
ter autodesvalorização e ter concordado com essa autodesvalorização por 40 anos. Eu me machuquei, eu me feri, eu me desvalorizei. E essa é a grande questão da nova medicina germânica, não é o outro, sou eu. Sempre é a pessoa que está com o evento, é ali que a gente tem que resolver. Eu apanhei quando era criança e eu tenho esse trauma. Tudo bem. Adianta eu perdoar aquela pessoa que bateu? Já talvez até tenha morrido? Não resolve nada. Porém, eu tenho que resolver agora essa dor que eu tenho de ter apanhado, ou essa dor que eu tenho de ter me submetido, essa dor que eu tenho de ter concordado com todas as vezes que eu me submeti. É esse perdão que eu tenho que dar a mim mesma. Então, quando a gente pensou, qual é a ressignificação que vamos fazer com essa pessoa, para quê? Para alterar agora a forma como ela vê a vida, que é sempre de ser a última pessoa da fila. Não precisa ser a primeira também, mas também não precisa sempre se colocar na última posição. Também não precisa concordar com as agressões, também não precisa concordar com nada disso. É fazer realmente aquilo que deseja. Então, precisava compreender alguma coisa, ela achou que precisava compreender porque ela sentia muita revolta com o último marido. Então então vamos, para aliviar essa revolta dela, essa raiva que ela tinha, tá bom, então vamos pelo menos compreender esse homem. Mas não era o foco fazer isso, o foco era entender, era escolher a minha própria direção de vida. Com o quê? Com coragem, com determinação. Isso você vai pegando as palavras que a pessoa quer para a vida dela. Por isso que a primeira pergunta que depois a gente faz é: o que você quer? Às vezes, por incrível que pareça, as pessoas não perguntam o que você quer para a sua vida, o que falta para a sua vida para você sair dessa questão. Aí a pessoa vai falar, a primeira coisa, eu preciso perdoar. A gente já descarta, não, perdoar você não precisa. Próximo, e vai indo, e vai indo. Até quando? Até quando a pessoa vai falar agora coisas para ela. Eu preciso ter coragem? Isso, coragem para quê? Eu preciso ter coragem para tomar uma nova direção? Muito bem. E aí você vai fazendo essa pessoa ver que ela pode, ela tem direito, ela consegue, e você vai acrescentando todas essas ressignificações numa única frase, vai vendo o que é mais importante. No caso, ela queria escolher a minha própria direção de vida. Veja só, uma mulher de 71 anos escolher a própria direção de vida, para você ver que existe muita gente que sofre por conta disso, está lá, como um cordeirinho na corda, sendo puxado e arrastado de várias formas, usando, e sempre quem puxa não vai ser alguém estranho, é sempre alguém da família, é sempre alguém muito perto. É a pessoa que dormia com ela 30 anos, está lá puxando aquela corda. E isso é muito triste, não é não? Quando a gente começa a ver esses dramas reais, na vida real, aí você começa a entender que, puxa, como que esses dramas começam a dar tanto problema numa pessoa. E veja que todos os problemas que ela trouxe, a maioria delas, a não ser aquela garganta trancada,
a garganta trancada e a dor no ouvido, eu não sei se esses dois é autodesvalorização. Tudo autodesvalorização, tudo submissão, tudo impotência. Passou a vida toda tendo. Agora a gente pode pensar, por que a garganta está trancada? Porque ela cresceu uma carne esponjosa na garganta. Para não falar. Ela não consegue falar, ela não consegue expor e falar não, eu quero outra direção. Cresceu uma carne esponjosa ali justamente para impedir de falar. Já que você sofre com tantas palavras que você não consegue falar, então você não vai falar mais. O nosso cérebro vai fazer aquilo para você não sofrer mais. Você sofre por não falar, por querer falar e não conseguir falar e fica engolindo aquelas palavras, aquele monte de coisa. Agora, tranca a garganta, pronto, problema resolvido, você não fala mais. Dor no ouvido é a mesma coisa, de tanto falar, de tanto ouvir besteira, de tanto ouvir bobagem, de tanto ouvir coisas que eu não quero ouvir, dói. E essa pessoa, eu fico assim admirada pela idade, porque é muito tempo de sofrimento, é muito tempo. E quando você consegue eliminar pelo menos um desses eventos, que é a dor no joelho, esse evento da cartilagem, de parar com essa destruição da cartilagem e fazer essa pessoa mudar de vida, uma vez que ela consegue mudar a direção de vida, todos os outros vão se resolvendo, é uma cascata que vai caindo. Por quê? Porque como todos eles são desvalorizações que ela nunca pôde fazer porque ela nunca mudou de vida, nunca mudou a direção da vida, todos eles vão cair em cascata. Que foi o que aconteceu. Porque se você for pensar, nossa, mas quanta coisa, né, que tem que tratar, mas às vezes é um evento que você trata, aquilo lá vai, igual aquelas cartas de baralho que você vai pondo e você derruba um, vai derrubando todo o resto. O que ela precisava fazer? Mudar de direção, mudar de vida, ter uma outra perspectiva. E é isso que a gente sempre vai buscar na nova medicina germânica, nos casos assim tão, vamos dizer assim, não é tão grave, porque são doenças que não vai matar, né? Mas não é uma doença terminal, mas é uma doença que termina com a pessoa. A pessoa sofre muito, certo? Então, é isso. Veja que coisa bacana, né? Quando você tem essa resposta da pessoa que encerra aquele programa biológico e agora todos os demais podem cair. Teve mais algum evento, igual dor no ouvido, essas coisas que a gente precisa tratar ainda, né? A carne esponjosa, provavelmente isso vai insistir e vai ter que fazer uma cirurgia para eliminar essa carne esponjosa. Por quê? Porque tanto tempo que está essa carne esponjosa na garganta e não foi eliminado por micro-organismo, essa carne esponjosa ela vai insistir quando resolver. E aí, de qualquer maneira, tem que fazer cirurgia, tá bem? Sim, com certeza as pessoas estão vivendo mais e se a nova medicina germânica se espalhar entre os profissionais da área da saúde e realmente os profissionais da saúde levar os pacientes a entenderem as suas dores, porque veja o tamanho da dor dessa pessoa, né? Entender a dor daquela pessoa e fazer essa pessoa encarar a sua dor e resolver essa sua dor, acaba o problema. Pode ser que vai precisar ainda de alguma coisa lá no joelho, sim, porque a cartilagem pode não recuperar como
era, né? Sim, 100%, vai ficar sequela. Talvez ela tivesse vindo há muito tempo atrás, antes de um desgaste tão grande de cartilagem, teria como restaurar. Mas o nível que estava, já quase batendo osso com osso, talvez não teria mais como ter uma resposta 100%, mas vai interromper o processo da destruição e a partir dali ela pode agora fazer, por exemplo, uma cirurgia de recuperação, né? Além do que, essa dor na coluna com certeza vai passar. Talvez aquela hérnia tenha que também ter uma solução aí, se está muito estrusada, talvez tenha que fazer alguma cirurgia, né? Se já está tendo algum evento. Mas a osteoporose, por exemplo, já pode reverter, ele pode totalmente reverter. E tudo isso é uma cascata, né? Você eliminando a autodesvalorização, tudo aquilo que está relacionado com uma autodesvalorização começa a diminuir, começa a melhorar, ok? Ai, obrigado, Lana. Muito obrigada. Obrigada. E assim, é um prazer estar dividindo esses conhecimentos com vocês, porque eu penso assim, não adianta nada eu ter aqui todos os meus estudos de caso com tanta coisa boa que eu posso dividir e não dividir, né? De que adianta eu levar para o túmulo todo esse conhecimento? Não adianta nada, né? Todo aquele trabalho que eu tive de estudar, de aprender, de pesquisar, de fazer tudo, se eu não dividir, eu vou levar para o túmulo e que vantagem que tem? Né? É um desperdício de energia, um desperdício de recurso. Vamos pensar assim, eu gastei recursos da natureza para aprender tudo isso. Aí eu vou levar tudo para o túmulo? Tá errado, né? Eu acho que a gente tem que realmente, já que eu aprendi, ensinar quem precisa, porque a nova medicina germânica a gente precisa espalhar para todas as pessoas. Gente, é muita gente doente, é muita gente com problema, é muita gente. Mesmo que a gente fala, mas aí se tiver muita gente fazendo nova medicina germânica, eu posso ficar sem paciente. Nossa senhora, não vai ficar sem paciente, por quê? Porque tem muita gente doente. Veja quantos bilhões de pessoas tem nesse mundo, e quantas centenas de pessoas que conhecem nova medicina germânica, mesmo que eu dividir com milhares de profissionais da saúde, vai ter paciente para muita gente. Sou José Hilton, sou seu aluno e amo seu trabalho, amo sua didática, parabéns por sua entrega. Muito obrigada, José. O José já está estudando nova medicina germânica e daqui a pouco já está atendendo, daqui a pouco já está sim tendo também seus enormes resultados com a nova medicina germânica. E é isso que precisa, é isso que importa. Por quê? A hora que você vê uma pessoa de 71 anos que você fala assim, já está quase para morrer, né? Não, você resgata essa pessoa e ela vai ter aí muitos anos de uma vida boa. Todos aqueles 40 anos que ela passou triste, ela pode agora viver, nem que seja mais 30 anos, bem. E isso não tem preço? Não tem preço. Lógico que ela me pagou a consulta, mas o que ficou, porque o dinheiro já gastou, o dinheiro já foi, mas o que ficou? Ficou a certeza que eu ajudei essa pessoa. Isso ninguém me tira. É isso que importa, ok? Muito bem, assim podemos fazer contribuição para essas pessoas, né? Sim. O profissional da saúde, ele já é alguém, né? Vocês, né, profissionais da saúde, já são pessoas que
são especiais, nós somos especiais. Por quê? Porque a gente tem esse desejo de realmente ajudar as pessoas. Lógico que não desmerecendo nenhuma outra profissão. O advogado, ele já tem aquela de ajudar os conflitos entre as pessoas. O engenheiro tem a questão de dar moradia para as pessoas, contribuir dessa forma. Nós temos como meta contribuir para dar saúde para as pessoas, fornecer e ajudar a ter saúde. E é essa a nossa meta. E por que a gente está batendo tanto na tecla da doença? Porque a gente não está conseguindo, né, com tanto desenvolvimento na área científica, médica, porque a gente não está conseguindo combater tantas doenças. E as doenças parece que estão realmente ganhando da ciência médica. Por quê? Porque mais gente fica doente, mais pessoas doentes ficam mais doentes padecem de doenças, mais doentes as doenças pioram, ou seja, mesmo com tanta evolução na ciência médica, nós estamos perdendo essa batalha. Tem que reverter. Quem que vai conseguir reverter? É essa medicina que vai olhar para a pessoa e não para a doença. É essa medicina que vai falar: você, João, é só você que tem esse problema no joelho. É só você que tem essa causa dessa destruição de cartilagem devido a essa causa. E nós vamos tratar essa causa. Pronto. Aquela, né, nem lembro mais o nome que eu dei para ela. Aquela pessoa resolveu o problema dela. Bom, agora eu vou para outra que tem o mesmo problema de destruição da cartilagem, mas é outro evento, outra causa, outro tudo, outra solução. E aí eu vou de causa em causa, solução em solução, uma a uma. Porém, a gente sabe, todas as pessoas que passaram por você resolveram, diferente de todas as pessoas que passaram por mim, foi para outro profissional porque eu não tive o resultado que ela queria. Olha que triste, né? Então, porque os pacientes são assim, né? Eles ficam lá 5 anos com determinado profissional da saúde. Ele não resolve, ele vai para outro. E vai indo, e vai pulando de profissional em profissional. Ser trocado é horrível. Nós não somos trocados, nós entregamos o nosso trabalho. E aí, eles vão embora, por quê? Porque eles não precisam mais da gente. Mas não porque vão procurar outro. Isso é horrível. Você foi trocado por aquele, esse Luiz, né? Aí é ruim. Agora, puxa, ela não precisa mais de mim. Isso é outra coisa. E eu sei, vou levar o resto da vida, da minha vida, sabendo que eu ajudei essa pessoa. Mas que eu ganhei dinheiro, ganhei, né? Foi cara a consulta, não é barato. É uma consulta que não é barata, não é R$100, né? É uma consulta que é mais cara, porém resolutiva. Qual a sua porcentagem de sucesso com a Germânica? Olha, Karina, talvez 90%. Por quê? Por que não 100%? Porque tem pessoas que elas não querem resolver ou elas enganam a gente. Quer dizer, é difícil enganar, mas tem pessoas que você começa a perceber que ela está... Não é que ela faz esse né, engana por querer. Ela já está tão acostumada a não admitir aquela questão, a encarar aquela questão, que ela não encara. Tá bem? Mas eu lembro de poucas pessoas que eu não tive sucesso. Eu lembro de um que veio com hidrocefalia. Daí ele falou assim: olha, eu fui mandada aqui pela minha médica. E a minha médica disse que você curou um paciente dela de hidrocefalia. Então eu vim aqui para você me curar. E aí comecei a conversar. Ok.
Comecei a conversar e ele falou assim, mas você não vai me dar nenhum remédio? Eu falei, não. Você não vai fazer nenhum exame, não vai pedir nenhum exame? Eu falei, não. Você só vai conversar? Eu falei, é. Ele levantou e foi embora. Fazer o quê? Por quê? Porque ele queria alguém que curasse ele não queria se curar, ele queria que alguém curasse ele. Então tem essa situação de que a pessoa não quer se curar, ela quer que alguém cure. Mas a gente não cura ninguém, quem cura é a própria pessoa, é ela que vai se perdoar, ter a sua autonomia, falar não quando precisa falar não, quando precisa falar sim, vai falar sim. Ela precisa fazer isso, não sou eu. Não sou eu que vou falar, não, cara, não vem aqui, que ela aqui, ó, eu protejo. Não sou eu que vou fazer isso. É ela que tem que aprender a fazer isso, entendeu? Então, não é uma questão de que eu vou curar, é a pessoa que vai se curar. E o que aquela pessoa queria que eu curasse ele, eu desse um remedinho milagroso para ele se curar. Eu falei, remedinho milagroso não existe. Sim, outras pessoas também precisam da doença, né? Uma troca que ela faz. Mas com jeito a gente vai também alterando esse pensamento dessas pessoas, ok? Não é assim que a gente não consegue com essas pessoas um resultado. A gente só não consegue mesmo o resultado quando a pessoa vai com a questão de você vai me curar, que é o que acontece hoje, né, na medicina, na acupuntura, na fisioterapia, não importa que profissão da área da saúde. As pessoas vêm para quê? Para serem curadas, para que a gente cure, para que a gente dê uma solução mágica, para que a gente vai lá, tira aquela doença e joga fora. E não é assim, porque se fosse, a gente não teria tantos milhares e milhares de pessoas aí com doença incuráveis, não é não? É só pensar, é só você ver pesquisa aí para ver quantas milhares e milhares de pessoas têm doenças. Se fosse assim, seria fácil, né? Tirei a sua doença, tchau. Nossa, seria o máximo, né? Não existe heterocura, mas a autocura, sim. Em regra, precisa de quantas sessões de germânica? Em regra, precisa de uma sessão de germânica para alguns casos. Por exemplo, para esse caso, né, uma sessão é o suficiente. Mas, por quê? Porque aqui você não precisa fazer grande coisa. Mas, por exemplo, numa obesidade, ou em diabetes, ou em pressão alta, essas coisas que você tem medidas, você precisa estabelecer medidas de recuo, vamos dizer assim. Então, diabetes, a pessoa está lá com uma alta glicemia, você não pode colocar para ela ficar com uma glicemia normal da noite para o dia. Por quê? Porque ela vai fazer uma hipoglicemia e pode morrer. Tá? A gente tem que ter esses cuidados, né, em algumas doenças que a gente não pode ser assim, em uma sessão querer resolver tudo. Fazer a pessoa despencar lá de cima, porque senão ela despenca lá de cima direto pro buraco, né? Aí você tem que ir assim, né? Vamos descendo a escada, degrau por degrau, porque daí é melhor. Aí você tem várias sessões com essa pessoa para quê? Para que você possa estabelecer algumas metas, fazer metas para essa pessoa de diminuindo aos poucos aquela situação. Então, agora, uma osteoporose ou um problema de cartilagem ou problema, você não tem que ficar fazendo passo a passo, tá bem? Então, existe essa questão de você ter várias sessões e existe essa coisa de você ter uma sessão, mas tudo depende também da pessoa. Às vezes, igual essa pessoa, eu sabia que fazendo uma coisa só ia ser essa questão de derrubar
as outras peças, né? Ia diminuir várias outras coisas. Lógico que é uma sessão mais longa, não é uma sessão de 1 hora, né? Por quê? Porque na conversa você vai mudando o estado emocional dessa pessoa. Você vai fazendo todo um trabalho de mudança do estado emocional, você vai fazendo. Aí de repente você corta. Olha, próxima semana. Aí a próxima semana você tem que voltar tudo de novo e fazer tudo de novo. Aí você perde o time, você perde a questão. Porque a pessoa já vai para casa, já vai com tudo aquilo na cabeça, aí ela pode até falar, eu já entendi, já resolvi. E não resolveu. Entendeu? Então a gente não pode largar o paciente assim no meio da consulta. Por quê? Porque ele abriu, né? Você está abrindo toda a caixa de Pandora dele. Aí você vai deixar essa caixa aberta para sair um monte de coisa ali que não precisa, ou então sair gatos e lagartos daquela caixa, e aí o que ela vai fazer com aquilo? A gente não pode largar o paciente assim. Por isso que você tem que fazer, né? Abriu a caixa de Pandora, resolve aquilo, fecha de novo, fala, isso aqui eu não vou usar, só isso aqui. E guarda de novo, a próxima sessão a gente cuida desse outro lagarto que tá aqui. Mas agora só vamos pegar esse gato. Pronto. E aí você vai fazendo isso, tá bem? Quando você está com uma pessoa na acupuntura e percebe a necessidade de usar a medicina germânica, você faz a germânica separada ou você faz dentro dessa mesma sessão de acupuntura? Depende. Tudo depende. Por quê? Depende do caso. Às vezes você ali na acupuntura percebe, você já percebe qual que é a questão, você já faz ali mesmo, é bem rápido até, de forma rápida. Mas tem alguns que você não consegue fazer mesmo na acupuntura, você tem que fazer uma sessão separada, tá bem? Então tudo depende da pessoa, do problema que ela traz. A mesma pessoa pode ser que ali na acupuntura eu consigo resolver, mas uma outra coisa eu tenho que chamar agora específico para a nova medicina germânica. Mas isso com o tempo você já vai percebendo quem você pode fazer ali, quem você pode, quem você precisa fazer separado. É fácil de detectar. O profissional tem que ter muita sensibilidade para detectar cada caso. Olha, mesmo que não tenha sensibilidade, ele vai desenvolver, porque é tudo uma questão de sensibilidade, né? Igual se eu sempre, quando eu ensino acupuntura, a coisa mais difícil de ensinar acupuntura é pegar pulso, sentir o pulso. Mas veja, quem nunca pegou um pulso não vai nem saber o que precisa ver ali. Treinamento. Daqui 3 meses de treinamento diário, a pessoa vai saber o que fazer ali naquele pulso, ela vai sentir. Então, sensibilidade é treinado. Treina e treina e treina. Treinando, e olha, não precisa muito. Né? São técnicas que existem para desenvolver sensibilidade, para desenvolver... O que é sensibilidade? Na verdade, sensibilidade vem dos órgãos de sentido. Você precisa ter órgãos e sentidos muito bem aguçados.